Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a este nosso encontro de fé. Como é bom para nós que cremos ter a oportunidade de escutar a palavra de Deus. Quando escutamos a palavra de Deus, nos encontramos com o próprio Jesus. Ele é a palavra eterna de Deus que se faz carne e habita entre nós. Por isso precisamos fazer este exercício cotidiano. Todos os dias escutar com bastante atenção a mensagem da palavra de Deus que orienta e guia a nossa caminhada de fé. Te convido a fazer deste momento o momento da revelação de Deus através da sua palavra. Acolha a voz do Senhor através da mensagem deste Evangelho que iremos escutar agora. Com muita atenção e abertura de coração, vamos acolher a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição, e eles o espiavam. Em seguida contou uma parábola aos convidados, ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares. Disse-lhes: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar, para que não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele, e quem convidou a ti e a ele venha a te dizer: cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que, ao chegar quem te convidou, te diga: amigo, vem mais para cima. E isso será para ti uma honra em presença de todos os convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Em seguida disse àquele que o convidara: ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama pobres, estropiados, coxos, cegos. Feliz serás então, porque eles não têm como te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje o Evangelho nos traz uma mensagem necessária e muito atual para a nossa vida. A mensagem sobre a humildade. Não dá para seguir Jesus com o coração ensoberbecido. É preciso nos esvaziar de todo tipo de orgulho, de desejo de ocupar os lugares de honra, os lugares de distinção, os lugares de glória. É preciso que nos coloquemos como servidores do reino, assim como Jesus. Por isso vamos acolher esta mensagem do Evangelho, que nos ajuda a compreender qual é o caminho para nós cristãos no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho começa nos dando uma notícia importante. Certo sábado ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição e eles o espiavam. É importante a gente sublinhar que se trata aqui de um dia de sábado, porque mostra justamente como que os fariseus, os chefes religiosos daquele tempo, lidavam com o sábado. O sábado, como nós sabemos, era o dia do descanso. Era o dia em que o Senhor havia reservado para que o povo repousasse. Portanto, era símbolo da libertação, uma vez que antes, diante do regime de escravidão, o povo não tinha direito de sequer um dia de descanso. Portanto, o sábado era símbolo da libertação. No entanto, os fariseus
estavam fazendo deste dia, que era símbolo de libertação, um símbolo de opressão. Justamente o que acontece nos versículos seguintes, que não foram proclamados aqui. Jesus realiza uma cura no dia de sábado, e os fariseus não admitem que Jesus realize este gesto de libertação de alguém, curando alguém num dia de sábado. Portanto, é importante que observemos que Jesus esteja na casa do fariseu justamente num dia de sábado. E como diz o Evangelho, todos o espiavam. Os chefes religiosos daquele tempo, diferente da multidão, que geralmente procura Jesus para ouvir a sua palavra, deixar-se entusiasmar pelo ensinamento de Jesus, os chefes religiosos observavam Jesus, no entanto, para colocá-lo à prova. Por isso o espiavam, não no desejo de querer escutar a sua palavra, que poderia salvar e libertar. Logo depois, Jesus vai contar parábolas para ensinar como deve ser aquele que decide segui-lo, qual é o caminho do discipulado. Diz assim: em seguida, Jesus contou uma parábola aos convidados, ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares. É importante lembrar que aqui é uma metáfora daquilo que pode acontecer também conosco hoje. Quantas vezes nós, na igreja, também não fazemos todo o esforço para querer ocupar lugares de glória, simplesmente para sermos vistos ou para termos algum tipo de recompensa por aquilo que realizamos na igreja. O Evangelho alerta, tomemos cuidado com esse tipo de busca para vangloriar a nós mesmos. E continua dizendo, disse-lhes, quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém, mais importante do que tu, tenha sido convidado por ele, e quem convidou a ti e a ele venha te dizer, cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que ao chegar quem te convidou te diga, amigo, venha mais para cima. E isso será para ti uma honra em presença de todos os convivas, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meu irmão e minha irmã, essa é a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho é o contrário da lógica deste mundo. A lógica deste mundo é a lógica da exaltação, é a lógica do orgulho, da soberba, da busca dos primeiros lugares. O Evangelho nos ensina diferente. A lógica do seguimento de Jesus é a lógica do esvaziamento, da abnegação, da humilhação. Será que nós estamos mesmo dispostos a seguir Jesus? Por isso, Jesus é o nosso mestre, nós somos seus seguidores, seus discípulos. O caminho percorrido pelo mestre deve ser o caminho percorrido por todos nós. Qual foi o caminho percorrido por Jesus? O caminho percorrido por Jesus foi justamente este. Ele, embora tendo a condição divina, como diz São Paulo, esvaziou-se de si mesmo, tomando a condição de servo, servo obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. É o seu esvaziamento, a sua abnegação, a sua kenosis. Se queremos seguir Jesus, este também é o caminho que devemos percorrer. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Depois de falar esta parábola aos convidados, agora Jesus se dirige àquele que convidou para a festa. Diz assim o Evangelho. Em seguida disse àquele que o convidara, ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem, por sua vez, e te retribuam do mesmo modo. Jesus está fazendo um alerta muito importante, para que tomemos cuidado com a retribuição por aquilo que nós realizamos e não pela gratuidade do nosso coração daquilo que nós fazemos na comunidade e para os nossos irmãos e irmãs. Por isso completa o Evangelho. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama pobres, estropiados, coxos e cegos. Feliz serás então, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes nós não vivemos na igreja em busca de algum tipo de recompensa? O Evangelho nos ensina que não podemos ser assim. O nosso coração deve ser preenchido pela gratuidade, assim como é o coração de Deus. Por isso,
Nós já recebemos tudo que poderíamos receber de Deus. Seu próprio Filho é enviado a este mundo para nos salvar, que entregou a sua vida na cruz. Este é o dom mais precioso que de Deus poderíamos receber. O que mais podemos esperar como recompensa pelo que fazemos? Não busquemos recompensa neste mundo. Sirvamos gratuitamente, como Deus se doa gratuitamente para nos salvar. Este é o ensinamento do Evangelho que terminamos de escutar. Com o coração agradecido por este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus, nós queremos agora, em atitude de oração, concluir este momento tão precioso. A Palavra de Deus, de fato, nos anima, nos encoraja, nos ajuda a compreender qual é o caminho a percorrer para sermos fiéis à nossa missão de seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Pai eterno, Pai querido, no dia de hoje, diante da mensagem do Evangelho que ouvimos, queremos te pedir a força do Espírito Santo para que tenhamos um coração pautado pela humildade. Te pedimos, Pai eterno, retire do nosso coração todo orgulho, toda prepotência. Queremos ser como teu Filho Jesus, um servo humilde, doando a nossa vida para que outros possam ter a vida. Ajuda-nos, Pai eterno, a viver a nossa fé de forma gratuita, sem busca de recompensa por aquilo que realizamos na comunidade e em favor dos nossos irmãos e irmãs. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.